Já ouviste falar em trauma religioso? Pois é, religiões podem ser muito boas e ajudar-nos em processos de cura, mas algumas podem te trazer resultados desastrosos. Fica comigo que eu já te conto tudo sobre isso. Olá, minhas musas maravilhosas! Tudo bem com vocês? Já estava com saudades. Mas hoje eu vim aqui para falar de um tema muito interessante. Para quem não me conhece, sou Suzana Moreira, psicóloga clínica e psicoterapeuta, e este é o nosso canal Psicologia Cultural, onde falamos de psicologia, cultura, filosofia, mitologia, etc. Quando eu me formei e comecei a atender em consultório, percebi um padrão de pacientes que até então eu não havia estudado. Muita gente começou a me procurar para psicoterapia por estar em sofrimento este causado dentro de uma religião fundamentalista, ou por ter saído dessa religião e agora estar sofrendo as consequências dessa decisão. Porque há muitas retaliações quando um membro abandona esse tipo de religião. E esses religiosos ou ex-religiosos continuaram a aparecer ao longo dos anos, até que eu resolvi fazer um mestrado e uma pesquisa para entender melhor esse público. Trauma religioso é uma síndrome. Foi identificada por uma psicóloga americana e é um trauma vivenciado por pessoas que fugiram de religiões e cultos com perfil autoritário. Os sintomas podem afetar a capacidade cognitiva, o desenvolvimento emocional e a socialização. Essa síndrome é consequência de uma combinação teologia tóxica e autoritarismo, e frequentemente ocorrem por longos anos. Então, o perfil de uma religião ou de uma igreja que causa a síndrome é fundamentalismo e controle. Na minha pesquisa pela Universidade de Coimbra, pude conversar com muitas pessoas que sofriam dessa síndrome e pude sentir quão perverso pode ser esse mundo. A pesquisa englobou 3 nichos atuais de cultos: evangélicos, testemunhas de Jeová e mormonismo. O fundamentalismo religioso e o fanatismo não estão só no islamismo. Não podemos criticar o que está longe e ignorar o que acontece aqui do nosso lado. Infelizmente, uma das funções que mais atraem pessoas narcisistas e controladoras é o de líder religioso, porque é um cenário perfeito para suas habilidades de mentir, enganar, sem sentir-se culpados ou envergonhados. Trapaceiam de fama, um abuso da autoridade, sentem-se confortáveis com isso. São líderes extremamente carismáticos por vezes, mas sem compromisso com a ética. Os sintomas do trauma religioso são diversos: confusão mental, dificuldade em tomar decisões ou pensar por si mesmo, falta de sentido ou direção na vida, baixa autoestima, ansiedade social, ataques de pânico, medo da condenação, depressão, pensamentos suicidas, distúrbios do sono ou distúrbios alimentares, abuso de substâncias, pesadelos, desconforto com a sexualidade e uma imagem corporal negativa, dificuldade em desfrutar o prazer ou estar presente no aqui e agora, raiva, amargura, culpa, dificuldade em expressar emoções, ruptura da rede familiar e social, crises de despersonalização, transtornos sexuais como vaginismo e disfunção erétil. Se identificas esses sintomas em ti ou em alguém próximo, partilhe esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp, de Facebook. Partilhar conhecimento é uma forma de demonstrar amor, de cuidado. E te inscreve aqui no canal, porque vamos continuar falando desse tema. Bem, os sintomas podem variar de acordo com os ensinamentos ou as práticas específicas de cada igreja, de cada pastor ou de cada pai, quando são crianças ou jovens. As pessoas mais sensíveis à síndrome são aquelas que foram criadas dentro de uma religião fundamentalista,
protegidas do resto do mundo. Na verdade, são criadas dentro de uma redoma, né? De uma cúpula onde só podem olhar para o que acontece dentro, só podem sentir o que os líderes da religião determinam. A forma mais fácil de entender a síndrome do trauma religioso é observar o que pessoas LGBT ouvem da família e dos amigos que são religiosos. Ainda criança, a pessoa absorve essas mensagens e internaliza o medo e a vergonha em torno da sua identidade, o que pode levá-la a comportamentos de risco na adolescência e também na idade adulta, incluindo o suicídio. Há uma manipulação psicológica, uma violência psicológica muito intensa. São discursos, frases repetitivas que o agressor diz para gerar no outro medo, frustração e para que o outro duvide da sua memória, das suas capacidades. Isso acontece muito em relacionamentos amorosos, mas também acontece no contexto religioso. A penalização e há ameaças. Por isso é muito importante que vocês, quando decidirem participar de uma comunidade religiosa, façam uma lista de possíveis comunidades e pesquisem bem sobre cada uma delas. E principalmente, antes de assumirem um compromisso com uma religião, analisem o comportamento dos líderes, porque o povo vai seguir o modelo do líder. Há um estudo do Centro de Saúde da Universidade Duke, nos Estados Unidos, que concluiu que o hipocampo de pessoas de religiões fundamentalistas diminui com o tempo, de forma muito similar ao que acontece no cérebro de portadores do mal de Alzheimer. Vocês têm noção do quão grave isso é? Eles usaram ressonância magnética para medir o hipocampo. Esses voluntários eram de 58 a 84 anos. O hipocampo é uma estrutura nos lóbulos temporais do nosso cérebro, logo acima das orelhas, tanto o lado direito quanto esquerdo. E ele tem um formato que lembra um cavalo marinho, por isso a origem do nome, né? A junção das palavras gregas hipo, cavalo, e campus, mar. É considerado o principal local de armazenamento da memória, principalmente a memória a longo prazo, e faz parte do sistema límbico, que é um conjunto de estruturas responsáveis pelos sentimentos. Uma das possíveis causas da atrofia no cérebro, neste caso, é o estresse dos crentes em consequência do conflito entre o seu comportamento ou a sua forma de pensar com aquilo que a igreja prega, e do temor, o medo de ser punido por Deus, entre outros fatores. Há líderes religiosos que pensam na igreja como uma empresa, com vários departamentos. E a um determinado momento o pastor é apenas uma estrela que aparece no palco, dá seu discurso maravilhoso e depois passa a semana curtir a vida, sem nem pensar que há pessoas na sua comunidade a precisarem de ajuda. As informações e o tipo de educação que os membros podem ter acesso é bastante restrito. Há um manual de restrições. Na maioria dos casos não é formalizado justamente para não haver provas, mas verbalmente as regras vão sendo passadas dos mais velhos aos mais novos e cria-se uma alienação cultural. A religião pode ser transformada em arma. A imposição de não comemorar datas festivas como Natal, Ano Novo, aniversários, por exemplo, ou a imposição de uma forma de vestir-se diferente, são regras que dificultam muito os membros de terem um relacionamento saudável com a sua comunidade, com os vizinhos, colegas de trabalho, faculdade. E todas as coisas que são proibidas pela religião são internalizadas pelos membros como uma personalidade fraca, sentem-se inferiores aos outros. Esse sentimento pode agravar-se e o sentimento de inferioridade ser generalizado a todas as situações. Uma mulher não ter liberdade para usar maquiagem, por exemplo, ou cortar o cabelo como gostaria,
pode gerar uma depressão, porque ela é olhada pelos outros como diferente. E esse olhar do outro é muito importante ao ser humano. Todas essas regras podem ter um efeito avassalador na personalidade dos membros, porque impacta justamente a nossa visão de um mundo. Os membros passam a enxergar a vida, enxergar o universo por trás das lentes da religião. Isso já não é por fé, por otimismo ou esperança. Tudo que a pessoa faz ou deixa de fazer é por medo. Medo de ser criticada pelos líderes ou pelos outros membros, medo de ser castigada por Deus, medo das supostas consequências espirituais, caso ela não siga à risca as regras. E os danos na saúde mental podem ser permanentes. A pessoa pode acreditar que é má, que não tem conserto, que nada do que fizer vai amenizar sua culpa. Muitos sintomas descritos pelos pacientes são os mesmos de estresse pós-traumático e traumas de guerra. A causa? A humilhação social, o constrangimento em público, exposição, estigmatização, o isolamento social. Quem tem dúvida e começa a questionar, por exemplo, pode ter sanções e ser condenado ao ostracismo por essa comunidade religiosa. Mas o que é o ostracismo, Susana? O ostracismo é um método de punição muito usado por essas comunidades fundamentalistas em que as pessoas são proibidas de falar, de terem qualquer contato com a pessoa que desobedecer alguma das regras, mesmo se for da família. Esse é o pior castigo que um ser humano pode receber. Porque imaginem, uma pessoa que ao nascer tem sua família toda naquela religião. Todas as suas amizades são criadas com pessoas dessa religião, já que não são bem vistas amizades com outras pessoas que não professam a mesma fé. Só podem namorar pessoas dessa religião. Portanto, a vida dessa pessoa é em função da religião. Amizades, namoro, casamento. Quando ela discorda em algum aspecto, é vista como traidora. E a consequência é ficar isolada de todas as pessoas com quem ela conviveu a vida toda, de todas as pessoas que ela ama. Ou seja, ela perde sua identidade, está sozinha no mundo, ou pelo menos essa é a sensação. É muito complicado refazer a vida depois desse rompimento religioso. Reconstruir uma rede de apoio é um processo longo e doloroso, porque a pessoa sente que não pertence a nenhum lugar, a nenhum espaço novo que conhece. Isso gera um sentimento autodepreciativo. Não sou digna de uma nova vida, não sou capaz de fazer amizades, não consigo viver sem o apoio da religião. O rompimento com essa religião fundamentalista é necessário, porém sofrido, porque diz respeito a todos os valores, todos os conceitos que a pessoa aprendeu e que cultivou ao longo da vida. É preciso um acompanhamento psicológico intenso para ressignificar tudo que foi vivenciado e encontrar um sentido para a vida. Um chefe abusivo e autoritário incomoda, mas um líder religioso com uma postura de ditador tem um impacto totalmente diferente, porque mexe com a fé, e fé significa esperança no futuro. E o líder usa-se de uma suposta autoridade divina para impor a sua vontade sobre outras pessoas. Os danos são muito mais profundos. Estremece a nossa noção de autoridade, de liderança e hierarquia, nossa noção do bem e mal, algo que foi criado ainda na infância, interfere no nosso senso de realidade e no conceito de amor. Há formas saudáveis de exercermos a espiritualidade, porque a espiritualidade é uma das instâncias que nos constitui, mas devemos buscar o crescimento espiritual de forma responsável e inteligente e
para começarmos uma nova etapa, hoje arrancamos com o pré-lançamento da mentoria sobre trauma religioso. Serão 2 meses de mentoria online comigo, ao vivo, onde iremos debater essas questões de fé, religião, trocar experiências, fazer networking e evoluir nossa consciência espiritual. Além disso, vamos ter aulas gravadas que vocês podem assistir depois por até 1 ano. Te inscreve já no grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição. E lá nós vamos enviar todas as informações, novidades. O link da inscrição também vai ficar aqui na descrição do vídeo. São poucas vagas, ok? Para termos um espaço intimista, aconchegante. Os encontros começam em poucas semanas. Te inscreve já para garantir o desconto de pré-lançamento, que só vai durar 1 mês. Depois disso já tem novo valor. Então não fique inventando desculpas, que o tempo corre, não é? E o que mais precisamos hoje é conhecimento. Conhecimento liberta. Beijinhos e até breve!